Meu nome é Patrícia Duarte de Oliveira Paiva e sou professora do programa de pós-graduação em fitotecnia da Universidade Federal de Lavras. Nesta aula, nós vamos falar sobre comunicação científica. A comunicação científica pode ser feita por meio de publicações acadêmicas e publicações de extensão. As publicações acadêmicas consistem nos livros, nos artigos, nas apresentações e eventos, enquanto as publicações de extensão são boletim de extensão, boletim técnico, artigos em revistas de divulgação, como revistas da área, tipo Globo Rural e outras, assim como também os dias de campo. Os gêneros científicos podem ser diversos. Nós podemos ter a monografia, a dissertação, tese, projeto de pesquisa e artigos científicos. O nosso foco será falar sobre os artigos científicos. Existem tipos diferentes de artigos. Nós temos o artigo de revisão, temos artigo técnico, artigo científico propriamente dito, a descrição de variedades de cultivares, a nota científica. E existem outros que também são publicados nas revistas científicas, como editorial, a carta, resenha de livros, obituário e comentários de artigos, que normalmente são feitos pelos editores. Um artigo de revisão é parte de uma publicação que resume, analisa e discute as informações já publicadas. No artigo de revisão se reúne tudo aquilo que já foi feito na temática desse artigo, principalmente aquilo que há de mais recente, o que está sendo mais utilizado. A ideia é resumir todas as informações e dar uma explicação ou mostrar uma visão daquilo que acontece ou que já foi feito em relação àquela temática. O artigo científico, ele é parte de uma publicação que tem uma autoria declarada e ele tem a função de apresentar e discutir ideias, métodos, técnicas, processos e resultados em diferentes áreas do conhecimento. O artigo científico, ele é resultado de uma pesquisa, de um método que foi aplicado e são discutidos os resultados e aquilo que foi obtido a partir da pesquisa realizada. Já o artigo técnico, ele é parte de uma publicação que também tem autoria declarada, que tem a função de discutir ideias, apresentar essas ideias, apresentar métodos, técnicas e processos em diversas áreas do conhecimento. Mas o artigo técnico, ele tem como objetivo principal mostrar uma técnica ou mostrar um levantamento, uma informação ou dados. Nem sempre ele vai envolver uma metodologia que envolve experimentação no sentido de implantar uma pesquisa, de colher os resultados dos testes aplicados, mas sim de colher dados, de levantar informações a partir de algumas temáticas. Também ele pode trazer técnicas que são feitas, que são aplicadas em determinadas áreas do conhecimento. Outro tipo de artigo que pode ser publicado em revistas científicas é a descrição de variedades ou cultivares. Isso ocorre bastante para aqueles pesquisadores que trabalham na área de melhoramento e ao conseguir uma variedade nova, uma cultivar nova ou fazer uma descrição de algo que ainda não foi descrito, isso cabe em um artigo e as revistas aceitam esse tipo de publicação. Também existe a modalidade chamada nota científica. A nota científica são resultados iniciais de uma pesquisa e são resultados ainda pouco consistentes. Às vezes se refere a apenas um experimento, um levantamento inicial, em que o autor decide publicar para garantir a autoria sobre o trabalho que está sendo feito. Mas, pelo fato de ter resultados iniciais, resultados pouco consistentes, a maioria das revistas científicas atualmente não aceitam esse tipo de publicação. O que se almeja são publicações bastante robustas, com resultados bastante consistentes.
Todos os artigos, eles recebem uma denominação, eles recebem uma numeração que nós chamamos de DOI, que é uma identificação digital do objeto ou do texto, no caso. O DOI pode ser atribuído aos artigos, como pode ser atribuído também aos livros. E esse DOI é como se fosse um CPF do artigo. Cada um tem o seu, tem a sua numeração. E isso garante a busca, garante a localização daquele artigo, sobretudo nos sistemas, nos repositórios, nos indexadores que nós temos disponíveis. O DOI é uma composição complexa, ela tem algumas partes. A primeira parte inicial, que nós podemos ver em vermelho, ela indica um diretório da web, e isso permite que este número, que esse trabalho possa ser buscado na internet. A segunda parte, ele é um prefixo, que ele é de um registro feito no Crossref, que é onde nós temos todas as referências, aonde estão depositadas as referências dos trabalhos científicos. E os diferentes indexadores, eles têm também diferentes prefixos. E a última parte, que está em laranja, ela refere-se à identificação específica desse artigo. Cada revista tem uma modalidade, tem uma forma de criar este número e tem liberdade para se criar. Então, ele vai identificar de forma bastante direcionada, bastante específica o artigo. E, para se fazer a busca, nós podemos utilizar toda essa informação, incluindo o diretório web, ou podemos simplesmente utilizar o número a partir do prefixo Crossref. Como resultado das pesquisas, fazemos a publicação dos artigos, e essa publicação ela é feita nas revistas científicas. Então, todo pesquisador, a forma de apresentar os resultados dos seus trabalhos é por meio das publicações. E esses artigos, então, eles precisam ser bem redigidos para que possam também ter uma boa aceitação nas revistas para os quais estão sendo submetidos. A redação de um artigo merece cuidado, merece dedicação. Isso porque o processo de avaliação dos artigos ele é bastante rigoroso pelas revistas científicas. E quando se envia ou submete um artigo para uma revista, é o seu nome que vai aparecer para pelo menos parte do corpo editorial, e eles vão ver qual é o seu cuidado, foi a dedicação que você colocou e levou para esse trabalho que foi realizado. O seu artigo, ele passa pelo editor-chefe, passa pelos editores adjuntos ou editores associados. Os membros do conselho editorial também têm acesso a esse trabalho. Os revisores ad hoc, mas no caso, geralmente os ad hocs, eles não veem o nome dos autores, mas quando publicado, sim. E todos eles são pesquisadores experientes, e isso é algo que precisa ser bastante levado em consideração. A revista, ela envia o seu trabalho para avaliação para pesquisadores, não são colegas, não são estudantes que fazem essa avaliação, mas são profissionais bastante experientes. Então, é fundamental lembrar isso, que ao chegar às mãos dessas pessoas, eles estão avaliando indiretamente também a sua qualidade como pesquisador. A redação científica ela é diferente da redação literária. Na redação literária, o autor ele tem liberdade de expressão, liberdade em como ele vai elaborar o seu texto, em como ele vai dispor as diferentes partes do seu texto. Já na redação científica, isso é diferente. Num texto científico, ele tem um destino diferente, ele tem um público diferenciado e existem normas de como elaborar esse texto. É preciso lembrar que esse texto ele vai ser utilizado como referência, como estudo e referência para os seus leitores. Também, esse texto, o texto científico, ele baseia-se em fatos. Nós já falamos que geralmente são resultados de pesquisas, resultados de levantamentos, e ele tem fatos para os quais vão embasar a elaboração de todo o texto.
Também é fundamental a honestidade científica. Quando você escreve um trabalho, você tem que estar sendo totalmente honesto e correto em relação àquilo que você observou, que você levantou. E isso é uma situação bastante séria em termos científicos ou no meio científico. Também, um trabalho científico ele não serve simplesmente para satisfazer a curiosidade do autor. Ele tem que ter uma função, ele tem que ser útil, como nós dissemos, ele vai ser utilizado como estudo, utilizado como referência e para a publicação de fatos verídicos. No artigo científico, os resultados eles precisam ser apresentados, interpretados e discutidos. E nós vamos falar bastante sobre isso. E ainda ele precisa apresentar uma leitura leve, uma leitura agradável para atrair os seus leitores. A linguagem da ciência é o inglês. Então, isso é regra hoje, não há como nós fugirmos disso. Atualmente, a publicação científica ela tem que ser em inglês. Ainda se aceitam os livros nas linguagens locais, mas artigos científicos hoje, artigos técnicos, artigos de revisão, todos eles em inglês. E para o inglês, é fundamental que a versão seja feita por especialistas. É muito comum aquela situação, o meu colega morou 6 meses nos Estados Unidos, e só que ele estava morando, fazendo um estágio lá na fazenda, lá no campo. Ele não tem uma formação como especialista, como alguém que é nativo nessa língua. Então, a qualidade do texto é muito importante e demanda realmente profissionais para isso. O inglês pobre é objeto para rejeição do seu artigo. Então, quando você submete um artigo para uma revista, e a revista vai analisar, os editores são especializados. Se o inglês não estiver de acordo, eles podem solicitar uma revisão, mas o mais comum é já rejeitar o seu artigo. Também é fundamental cuidar para, quando se fizer a versão para o inglês, que ele seja feito em todo o texto. Às vezes o autor, para economizar, envia para a empresa só o texto e não envia tabelas, não envia figuras, fotos. Daí, quando finaliza o artigo, o texto está em inglês, as tabelas, as figuras e as legendas, por exemplo, todas em português. Então, isso também é motivo para a rejeição do seu trabalho. Existem alguns erros que são muito comuns. A construção de frases erradas, o uso da gramática inadequadamente, o uso de termos técnicos incorretos. Isso é muito comum quando uma pessoa inexperiente faz a versão para o inglês. Como nós vamos aprender isso? Lendo outros artigos da mesma área. Aí nós vamos aprender o termo técnico. Às vezes, se você joga num tradutor, ele vai te dar uma versão que não necessariamente vai ser o termo técnico correto. E também a mistura de idiomas, como nós já falamos. Então, parte do texto está numa língua, parte do texto está em outra. E aí, a gente começa com essa história. Ce moment, Henry start penser en deux langues at the same time. Você não falou nada, falou em 2 línguas diferentes, e isso também não é aceito nos artigos. Vale lembrar que o inglês é uma língua curta e seca. Para isso, quando nós estamos elaborando o texto em português, nós temos que pensar que o artigo vai passar por uma versão para inglês. Então, é muito legal a gente já começar a elaborar pensando nisso, e nós vamos trabalhar de uma forma diferente. Vamos evitar frases longas, que não é comum no inglês e que torna bastante difícil o entendimento. Então, já vamos começar dividindo as frases longas, criando frases mais curtas. As frases longas, normalmente, elas têm mais de 50 palavras, mais de 4 partes, mais de 5 vírgulas, e isso complica muito quando se faz a versão para inglês. E aí é muito fácil nós fazermos a divisão disso, criando frases curtas, porque o texto também vai fluir melhor no português e, logicamente, depois no inglês. Outro detalhe muito importante é que a linguagem tem que ser impessoal. Redação científica
sempre na terceira pessoa do singular. Então, decorem isso. Redação científica sempre na terceira pessoa do singular. Então, existem alguns termos que nós não usamos. Nós não podemos usar a primeira, não podemos usar a segunda pessoa, etc. Tá? Então, sempre uma linguagem impessoal. Um exemplo de frase enorme, vejam isso veio de um artigo que um dos alunos escreveu. Eu vou ler para vocês. Ao final de 30 dias de aclimatação, houve 90% de sobrevivência das mudas. E as modificações ocorridas como emissão de novas folhas, aumento no conteúdo de clorofilas, aquisição de formato elíptico dos estômatos, maior diferenciação do sistema vascular, persistência de raízes formadas in vitro e a expressiva atividade da enzima sódio aos 0,7 a 14 dias após a transferência para condições ex vitro refletem alta plasticidade fenotípica dessa espécie e mostram-se bastante relevantes, possibilitando melhor desempenho e aclimatização das mudas de genipa americana. A gente até perde o ar quando está lendo um artigo como esse e há palavras como pra, que é algo totalmente vulgar da linguagem comum do dia a dia. Então, isso cabe uma reescrita dessa frase, dividindo. É uma frase que, no texto que veio em Word, tinha 7 linhas com 84 palavras. Então, dá muito bem para dividir. Então, nós precisamos de cuidar bastante do português, de como nós vamos redigir, para que também depois nós tenhamos uma versão boa em inglês. Quando se faz a versão, não vai consertar a má redação do português. Um texto com uma redação ruim em português também vai ser um texto que vai ter uma redação ruim em inglês. É importante também escolher algumas palavras que sejam padrão. E isso a gente aprende lendo outros artigos. E vamos conhecer os termos técnicos daquilo que é comum na área de cada um. A leitura, então, ajuda muito nisso. Também é interessante que vocês aprendam algumas palavras que precisam ser evitadas na redação. Nós vamos falar da redação em português, mas que também vai refletir no inglês. Por exemplo, nós, eles, elas, ele, ela fogem da linguagem impessoal. Mas existem outras palavras que são muito pesadas, como corroboram. O aluno acha que está falando bonito quando escreve corroboram com outro autor, por exemplo. Fica horrível a redação. Evitem trabalhar com essas palavras. Também nós vamos falar mais ainda de redação, mas evitem trabalhar com concordam e discordam. É muito comum na redação começar a falar o resultado concorda com, o resultado discorda com. Fica uma leitura muito picada, muito pesada. Então, listem essas palavras e marquem como palavras que devem ser evitadas na sua redação. Isso já vai ajudar muito a melhorar a sua redação, a redação do seu texto. Também é importante trabalhar e pensar na concordância. Isso é básico na língua portuguesa. Por exemplo, os explantes foram lavados. Qual é o correto? Lavou-se os explantes ou lavaram-se os explantes? Então, nós estamos passando da voz ativa para a voz passiva. E, se nós fizermos esse exercício, os explantes foram lavados, o correto seria lavaram-se os explantes, porque também quem foi lavado foram os explantes e isso está no plural. Esse erro, lavou-se os explantes, é muito comum quando a gente lê texto em português. Então, se a palavra seguinte está no plural e nós vamos fazer a conversão para a voz ativa, também o verbo precisa estar no plural. E por aí vai. Então, as concordâncias precisam ser bem trabalhadas. Com uma ressalva. Em inglês, não é muito interessante se trabalhar com a voz passiva. Então, procurem evitar muito o uso da voz passiva no português para ter uma boa versão também do inglês. Também é importante ter muito cuidado com as palavras que são parecidas com o português. E esses erros, quando se faz a versão para o inglês,
aparece e fica bastante drástico e difícil de entender o texto. Isso para os leigos, aqueles que querem fazer espontaneamente a versão para inglês, é muito comum nós identificarmos esses erros. Por exemplo, mostrar em inglês significa to show, demonstrated, ou então has, pode ser também dependendo do contexto. Mas é muito comum nós verificarmos que se traduz mostrar como to present. To present quer dizer apresentar. É um sentido completamente diferente, no sentido de não mostrar que os resultados mostraram determinado resultado. Se os resultados mostraram, os resultados, a gente caberia bem a palavra demonstrated ou show, alguma coisa assim. A palavra atualmente significa, passando para o inglês, ela indica, seria nowadays. E é comum a gente ver a tradução para actually. Actually significa de fato. Pretender é muito comum a gente ver a palavra pretend. Na verdade, pretender significa, traduzindo para o inglês, é intend, to intend. E to pretend significa fingir. Assistir, você vai assistir a uma aula, assistir a uma palestra, seria to attend. O verbo to assist significa auxiliar. Também realizar. Esta é a mais comum de todas. Os experimentos foram realizados, vamos realizar os experimentos. Aí se traduz com realize. Realize significa imaginar. Realizar em inglês seria to perform. Então, essas são as traduções das palavras corretas. Então, muito cuidado com essas palavras parecidas, mas que têm um sentido completamente diferente quando no inglês. Também é fundamental se trabalhar e utilizar referências como elementos de apoio na linguagem científica. Essas referências, o que nós recomendamos para que o texto possa ser um texto leve e ele possa fluir, é que elas sejam sempre colocadas no final da frase, no final da oração. Quando a gente utiliza frases começando como, por exemplo, de acordo com Silva 2012, de acordo com fulano de tal, fica um texto muito chato. Então, na verdade, não é o autor que é mais importante, mas é o resultado. Aquilo que o autor produziu é que vai interessar no nosso texto. Então, evitem bastante esse tipo de construção para ter um texto leve. Então, vejam um exemplo, tá? Isso nós temos a citação aqui indireta. Muitos são os estudos sobre o uso de áreas verdes públicas. Entre eles, olha eles, Ruprecht et al. 2015 comprovaram que a maioria dos visitantes dessas áreas as usam para caminhar, aproveitar a vista e contato com a natureza e caminhar com cachorros. Depois vem Schipperin et al. 2010 provaram que os frequentadores buscam as áreas verdes públicas, etc. Vai seguindo o texto. Esse é o texto original. Se nós pudéssemos reescrever esse texto e colocando os autores entre parênteses, nós iríamos fluir muito mais na leitura e com o sentido, com o significado daquilo que nós queremos transmitir do conteúdo. Sendo que o autor entre parênteses é uma referência, é importante citar, mas ele não é o destaque. Vejam como ficaria. Em estudos realizados considerando o uso de áreas verdes públicas, comprovaram que a maioria dos visitantes dessas áreas as usam para caminhar, aproveitar a vista e contato com a natureza e caminhar com cachorros. Também os frequentadores buscam as áreas verdes públicas a fim de aproveitar o clima e o ar fresco, relaxar, exercitar, fazer atividades em família e amigos e observar a fauna e a flora. Vejam que, como está entre parênteses, é como se nós lêssemos o texto, somente o texto, sem preocupar com citar a referência. Ela está ali para comprovar de onde foi tirada, mas a leitura fica mais leve, sem a gente ter que parar aqui,
por exemplo, entre eles o autor tal, ou os autores provaram, os autores comprovaram, os autores demonstraram. Então, isso vai pesando o texto. Então, a sugestão seria isso. No máximo que seja possível, coloquem todas as citações entre parênteses, para que o importante é que possa fluir todo o texto que você elaborou. Também pode ser feita essa forma de citação direta, e isso é muito utilizado nos trabalhos das áreas sociais. Então, por exemplo, em sua visita ao Cerro, realizada em março de 1817, Saint-Hilaire, vem a data, 1975, página 146, assim descreve. Aí vem, então, exatamente como esse autor descreveu. Está em itálico, entre aspas, porque é uma transcrição daquilo que o autor escreveu lá no seu livro. Então, isso também é possível. Mas na nossa área de ciências, muito raramente, isso depende muito, a não ser que nós tenhamos uma frase muito importante, uma informação muito importante desse autor, que seja algo bastante clássico, nós vamos trabalhar assim. Do contrário, nós vamos, em 99% das vezes, nós trabalhamos com a citação indireta. Não que seja proibido, não é isso, mas o texto é diferente e a forma de redigir é diferente quando nós estamos falando de ciências para áreas sociais. Algo que é fundamental se preocupar e tomar cuidado é com o plágio. E o plágio é aquela ação de se copiar o que outro autor fez e sem dar crédito a esse autor. Hoje é muito fácil a gente fazer isso, porque o Ctrl+C e Ctrl+V permite que a gente facilmente façam as cópias. E sem ter o cuidado de modificar as frases, de reestruturar o sentido aquilo que o outro autor está falando. E mais ainda, nós vamos copiando e colando tanto que esquecemos de dar crédito ao autor. E as revistas científicas possuem vários programas que permitem checar e identificar o plágio. E plágio é crime. E o autor que faz isso, ele pode ser processado. Tá? Se for identificado plágio, que seja na sua tese, na sua dissertação, no seu artigo, em livro, no que for, no que você escrever, se isso for identificado, isso é passível de processo. Algumas dicas interessantes na redação, e começando então por números. Tá? Quando nós vamos escrever os números, sempre vem a dúvida, né? Como nós vamos colocar o número como numeral ou por extenso? Então, vem a regra. Todo número abaixo de 10 deve ser escrito por extenso. Tem exceção. Unidade de medida, de idade, tempo, data, número de página, porcentagem, valores, proporções, aí independente do valor numérico, sempre nós vamos utilizar o numeral. Sempre que nós tivermos 2 ou mais números numa mesma frase, no mesmo período, nós não vamos misturar. Ou seja, vamos supor que eu tenho um número menor que 10 e outro número maior. Vejam no exemplo. No 15º dia, numeral, foram observados 5, forma por extenso, brotações. Então, nós não vamos misturar, tá? Então, se tiverem 2 números, nós temos que sempre trabalhar de uma única forma. Então, aqui caberia muito mais trabalhar com os numerais. Então, não se misturam duas coisas. Uma outra situação também, quando nós temos números muito grandes e esses são seguidos por vários zeros, então nós vamos escrever de forma diferente. Ao invés de escrever, por exemplo, 3 milhões colocando todos os zeros, eu vou simplesmente colocar 3 e escrevo milhões na frente, tá? Para não ficar colocando um monte de zeros na frente. Então, isso vale para bilhões, para trilhões e etc. Também uma dica importante, nós não devemos começar a frase com números. Então, se tiver que começar com um número, que seja por extenso.
Veja um exemplo. Nós não vamos começar com um texto sendo 1/3, né, escrito na forma numérica. Nós vamos começar por extenso, escrevendo um terço da medida. Tá? Então, não começamos frases com os números. Também é fundamental seguir as regras do sistema internacional. E algumas que nós temos, que se refere, por exemplo, quando eu tenho um número com uma unidade, que seja uma unidade de base, como metro, segundo, ampere, volt, etc., sempre coloca um espaço entre o número e a unidade. E, logicamente, os seus derivados. Por exemplo, eu falei em metro, mas se eu estiver falando em quilômetro, centímetro, etc., é a mesma regra, tá? Bom, o espaço também deve ser colocado aquelas que não pertencem, como, por exemplo, é o que nós falamos, um minuto, litro. Então, nessas situações, elas não são unidades de base, mas o espaço deve ser incluído. Quando nós falamos, então, de unidades, sempre colocamos um espaço entre o número e a unidade. Mas e no caso de porcentagem? É colocado também o espaço ou não? Bom, é preciso entender que porcentagem significa uma operação matemática. O porcento, esse símbolo, ele indica que, por exemplo, 70%, ele indica que é 70 sobre 100. Então, nesse caso, o porcento ele deve vir junto ao número, porque ele não é uma unidade. Ele faz parte do número e indica uma operação. Então, não há espaço. E, em função disso, sempre que nós usamos vários números, várias porcentagens numa mesma frase, sempre deve vir acompanhada do símbolo. Por exemplo, o correto seria 50% e 60%, e não 50% e 60%. Porque quando eu uso só 50% e 60%, quer dizer que é 50, número inteiro, e 60%, 60 sobre 100. Só o 60 é porcentagem. Tá? Então, uma regrinha bem simples, mas a gente acaba explorando e usando bastante isso nas nossas pesquisas. Também, sempre nós temos dúvidas quando nós colocamos o símbolo de temperatura, graus centígrados, graus Fahrenheit. Como é que é colocado isso? Nós colocamos essa bolinha, que é o graus, próximo do número, próximo da letra. Isso fica perto do número, longe da letra, tem espaço? Não tem. O correto, então, é separado, tá? Do número, o símbolo separado do número, como nós estamos vendo aí, 70, espaço, graus centígrados. E a bolinha, graus, ela deve estar junto da letra, graus centígrados, graus Fahrenheit, porque é uma unidade única, é um valor como se fosse uma palavra composta, mas é uma unidade única, tá? Então, como unidade, sempre há espaço entre ela e o número. E nesse caso, a unidade seria uma unidade composta, então os dois símbolos precisam estar juntos. Só uma observação. Por que quando nós escrevemos litro, nós devemos usar a letra maiúscula e para todas as outras unidades de medidas nós usamos letra minúscula? Simplesmente para não ter confusão. Vejam embaixo, o que eu coloquei pode parecer 1 vezes 1, mas na verdade eu digitei 1 vezes litro minúsculo. Tá? Então, é para não ter essa confusão entre a letra e o número. Então, é a única unidade que nós trabalhamos com maiúsculo, e isso é regra. Na estrutura de um artigo, nós temos vários chamados elementos. Nós começamos com os elementos pré-textuais, temos os elementos textuais e os elementos pós-textuais. E aí, então, com essas regras que nós passamos, as considerações que nós passamos até então, nós vamos começar a trabalhar esses elementos que vão compor um artigo, aplicando, logicamente, essas informações. Quando nós planejamos um artigo, na nossa mente, normalmente, nós temos a ideia de uma narrativa
completa, que tem começo, meio e fim numa sequência vertical, numa sequência sequencial e única, que é como nós lemos o artigo. Então, nós começamos a ler o artigo pelos elementos pré-textuais, depois nós vamos para os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Mas, na verdade, a elaboração é um pouquinho diferente. Quando nós planejamos um artigo, é importante trabalhar no esquema de mapa mental, em que nós vamos trabalhar alguns elementos primeiro, não numa sequência vertical, mas em sequências interligadas. Então, vocês devem estar perguntando, bom, mas quais são esses elementos? Como eles são compostos? Isso vai ser objeto das próximas aulas. Nós vamos esclarecer o que caracteriza cada um desses elementos e como elaborar esse mapa mental que vai permitir planejar a redação de um artigo. Enfim, nada é tão difícil. O que nós precisamos ter em mente é que o sucesso é soma de pequenos esforços que devem ser repetidos diariamente. E isso cabe muito bem na redação de um artigo. São vários esforços, são vários detalhes, vários conhecimentos que precisam ser repetidos e treinados frequentemente no processo de redação.